gente! Espero que vocês estejam bem. Eu tenho certeza que quem me segue no Instagram... Olha só, eu vou dar uma recordação muito antiga aqui. Quem me segue no Instagram lembra que no Natal de 2021 eu estava surtando porque o James Webb estava sendo lançado e eu estava loucamente assistindo isso em plena manhã do dia 25 de dezembro. Então, gente, eu só queria dizer que se vocês querem ficar por dentro de todas essas novidades, principalmente ligadas com astronomia, vocês deveriam me seguir no Instagram. É Clara_T Borges. Eu compartilho várias coisas aleatórias lá sobre física, sobre vestibular, sobre astronomia, principalmente sobre astronomia. E aí, o James Webb, gente, ele apareceu em todos os vestibulares de 2022 para 2023. Eu juro que eu acho que eu não encontrei nenhum vestibular que não tenha tido nenhuma mençãozinha assim ao James Webb. Então, aqui estamos com mais uma questão sobre o James Webb. E aí, adivinha só? Questão relacionada com astronomia. E qual é o assunto de astronomia que tem conta? Geralmente são duas possibilidades. Ou é Kepler, mas não dá para ser Kepler porque tem uns newtons ali nas alternativas. Então, força gravitacional. Clássico. Vamos lá. A questão fala que o telescópio espacial James Webb, ele coloca até uma sigla aí, TEJW, foi colocado em órbita a uma distância da Terra que equivale a aproximadamente 230 vezes o raio desse planeta. Sabendo que, na superfície terrestre, a força gravitacional que a Terra exercia sobre o James Webb era igual a 6 vezes 10 a 4 newtons, quando esse telescópio foi colocado em sua órbita, essa força passou a ser aproximadamente D, e aí a gente tem que fazer a conta de quanto vai ser a força que vai estar agindo nele. Certo, então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vou fazer um desenho. A Terra, tá aí bonitinha, o James Webb sobre a superfície da Terra. Nessa situação, a gente tem uma distância entre o centro da Terra e o centro do James Webb, aproximadamente do próprio raio da Terra, né? Porque o que é o James Webb perante a Terra? Então, a gente desconsidera o tamanho dele. Obviamente, o meu desenho não está em escala, tá, gente? Porque o James Webb não é desse tamanho perto da Terra. Mas para vocês visualizarem bonitinho, eu peguei uma imagem bonitinha do James Webb. Se eu deixasse em escala, vocês não iam enxergar, né? E não ia ter graça. Então, vocês entendem a minha liberdade poética aqui no desenho, como sempre existe. Então, a distância nessa situação é do próprio raio da Terra. E aí, nessa situação, a força é de 60.000, 6 vezes 10 a 4 newtons. Aí foi colocado em órbita, mais uma vez, licença poética, eu vou só arrastar o James Webb aí na minha animação, mas obviamente não foi tão simples assim. Arrastei ele lá. Nessa nova distância, que agora vale 230 vezes o raio da Terra, a gente tem uma nova força, obviamente menor, né? Porque quanto mais longe, menor é a força. E aí todas as alternativas são menores, então isso não resolve muita coisa. E aí a pergunta é de quanto vai ser essa força, essa nova força. O que a gente tem que lembrar? Qual é a relação entre força e distância? Que é a formulinha da força gravitacional, né? Força gravitacional é G vezes as duas massas. Então, nesse caso, as duas massas são a massa da Terra e a massa do James Webb, já que ele está falando da força que existe entre a Terra e o James Webb, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Ou seja, a força diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se a distância fosse o dobro, a força seria 4 vezes menor. Se a distância fosse o triplo, a força seria 9 vezes menor. Se a distância fosse dividida por 3, aí a força seria 9 vezes maior, é inversamente proporcional ao quadrado. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nesse caso, a gente tem uma distância 230 vezes maior. Então, o que vai acontecer? A força vai ser 230 ao quadrado vezes menor. Como é que a gente faz essa conta? Vou tentar escrever isso aqui. Então, essa parte de cima não muda, né? Não faz diferença nenhuma, é uma constante, a gente pode dizer. Então, como é que eu poderia explicar? Inclusive, como é que eu poderia explicar isso se fosse uma questão dissertativa, né? A alternativa que só de eu falar, vocês talvez já fariam a conta para descobrir quanto é que ia dar. Mas supondo que fosse dissertativo, a gente pode chamar o GMTMJW de constante. E aí, o 60.000 seria essa constante dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Quanto seria a nossa nova força, então? A nossa nova força seria essa constante dividido por 230 vezes o raio da Terra, tudo isso ao quadrado, tanto o 230 quanto o raio da Terra. Então, para ficar fácil da gente fazer a conta, eu isolei a constante ali na nossa primeira equação da superfície da Terra. Ficou que a constante é igual a 60.000 vezes o raio da Terra ao quadrado. E aí, nessa nova conta, com a nova força gravitacional, vou substituir essa constante no lugar aqui em cima da fração. Então, nossa nova força gravitacional vai ser 60.000 vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido pelo 230 ao quadrado, que dá 52.900,
vezes o raio da Terra ao quadrado. Aí eu tenho o raio da Terra ao quadrado em cima e embaixo, posso cortar. E aí a conta que sobra pra gente fazer é 60.000 dividido por 52.900. E aí a gente faz uma pequena pausa, porque ó, é aproximadamente. Aproximadamente é a palavra mágica da aproximação, vocês sabem disso. 52.900 é quase 60.000, né, gente? É muito pertinho, assim, é muito pertinho. Aí a gente olha nas alternativas e vê que tem, tipo, 185, não é 185 vezes maior, 275. Os dois números são muito próximos, então quer dizer, a divisão deles vai dar muito perto de 1. E o que tem mais perto de 1 ali, ó, 185 é longe, 275 é longe, 63 é longe, 1,1 é ok, 90 é longe. Então a única possibilidade é 1,1. Então, se eu fizer a conta, né, pode fazer a conta, fiquem à vontade, vai dar aproximadamente 1,1. E isso é uma força também, então, newtons. E aí, a nossa resposta é exatamente a letra D. E é isso, gente. Mais dicas sobre como arredondar nas aproximações, acompanhem o canal, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu sou muito doida das aproximações aqui, quando tem a possibilidade a gente não perde ela. E se você gostou, deixa seu joinha, então se inscreve no canal para acompanhar as próximas aproximações doidas que a gente faz por aqui. E deixa seu comentário me contando também se você gostou, que daí eu fico empolgada para fazer mais aproximações. E aí vão aparecer mais coisas legais. Tchau, tchau, gente, até a próxima.